mas eu fiquei muito maluco e algumas histórias surgiram a partir disso. E aí, numa segunda-feira, pediram para contar a história no Pretinho. O processo foi se amadurecendo, nisso veio o Bola. Quando o Potter ou o Lelê saiam de férias, eles me colocavam. E daí tiveram alguns momentos bem marcantes nesse processo e a gente tá ali. Aí tem o Guerrinha dando opinião, o Bagé dando opinião, que é um cara que tem muita cante rádio. Tá o Pedro, tá o Maurício Saraiva, tá o Diogo Olivier, tá o Léo Oliveira, né? Pô, tá o Guerrinha, tá geral ali. De novo, o Vini. E eu ainda era um cara que tava entrando ali naquele lugar. O Duda Garbi, o Potter, o Lelê. E de vez em quando entrava no estúdio da Davi Coimbra, sabe? E o Magro Lima e o Adams. E eu, caralho, meu, só craque, velho. Eu tô no, tipo assim, aquele time dos sonhos, né? O Dream Team. A mais uma edição do nosso podcast, que vocês sabem muito bem, já reconhece o contexto no qual ele está inserido, e ele é gravado no Rocket Club, esse bar tão sensacional que está aqui em São Leopoldo. E antes de passar a bola para o nosso convidado, eu preciso fazer aquele pedido super necessário para que esse projeto, que é apresentado por Matheus Beck, esse que vos fala, que conta com a produção de Guilherme Biteco, que está aqui atrás da câmera com um sorrisinho malicioso, tem também na edição e nas câmeras nosso querido Anderson Cabelo, com anos e anos de trajetória em edição de vídeo, em tantos veículos, em tantos locais, desse nosso Rio Grande do Sul, Brasil e América do Sul. Então, e por conta disso, você precisa se inscrever no nosso canal, dar um like, ativar a notificação, o sininho ali, que é super importante para o algoritmo entender que o nosso conteúdo é relevante. Hoje estamos no episódio de número 21, isso nos deixa muito feliz. Significa que as coisas estão devagarinho dando certo, a gente está insistindo, está acreditando muito no projeto, para trazer pessoas diferenciadas, qualificadas, como o nosso querido Vini Moura. Como estamos, Vini Moura? Qualificado? Qualificadíssimo. Eu acho que não. Inclusive está acontecendo uma queda agora na altura dos convidados. Não. Obrigado pelo convite, velho. Sério, prazer. Obrigado mesmo, Vini. E se o Vini tá aqui, obviamente, primeiro é porque ele aceitou, e segundo, porque o projeto continua caminhando. Se ele continua caminhando é porque tem marcas que acreditam na gente. Aqui nós temos diversas câmeras espalhadas por essa estrutura, graças à parceria e o patrocínio da ATP Global. Assim como a ATP Global acredita na nossa marca, o nosso querido Galeto do Marquês, geralmente ele manda uma pizzinha. Hoje a gente acabou gravando num dia que eles não estão abertos, então o Vini acabou prejudicado. Mas eu prometo, agora, de verdade, tá aqui, tá sendo gravado. Uma próxima vez tu virá conosco no Galeto só pra comer. Só pra comer. Ringar. Obviamente na nossa conta, também traz a estimada aqui todo. Vamos lá, conosco, aproveitar o galeto, aproveitar uma pizza, tu escolhe. Cara, é sensacional o Galeto do Marquês. O melhor galeto de São Leopoldo, que está da região aqui, realmente é sensacional. E a gente agradece muito que eles nos apoiam. E a gente tem agora um terceiro patrocinador que nos deixa muitíssimo felizes, que é a La Máfia Barbearia, que fica simplesmente na frente do Rocket. Tu vem aqui, come uma paradinha, atravessa a rua, faz a barba, a sobrancelha, o cabelinho, fica daquele jeitão, a barbearia tá conosco, a gente fica muito feliz. A barbearia, essa marca, essa franquia, ela é super conhecida, não só no Rio Grande do Sul, como em outros estados. Então já está há 8 anos no mercado. Aqui em São Leopoldo tinha somente 3 barbeiros no início, hoje tem 7. Além de cortar cabelo, tu vai ali, tu joga um fliperama, tu joga um play, tu toma uma ceva. Atrás tem quadra de beach tênis, tem quadra de futevôlei, de vôlei. Então, assim, é um complexo gigantesco e, além disso, tu consegue colocar e estacionar teu carro ali. Então, cara, é sensacional. Mas pode morar lá, então. Pode morar ali, pode morar ali. Tá um dia de folga, cara, meu, vai ali, curte, corta teu cabelo, joga uma bola, troca uma ideia, toma uma cervejinha e depois, no fim da noite, fechou ali, vem pro Rocket Club, come um hamburguinho, troca uma ideia com o pessoal, canta no karaokê. Então, cara, tudo aqui conosco. E eles estão com a gente fica muito feliz com isso. Mas vamos lá, parecendo o Milton Neves, né? Uma pegada cheia de... Mas grande abraço! Eu não sei fazer imitações, não sei. São todas horríveis, mas cara, que sonho, né? Porra, esse aí tem um cascalho. Por onde andas? Por onde andas? Por onde andas? É isso aí. E Vini, super reconhecido hoje pelos colorados, principalmente, mas não só. Então, um cara que tem um trabalho na 92, tem um trabalho recentemente também na Gaúcha. Conta, antes de nós chegar efetivamente já onde tu está, qual foi teu princípio de carreira? Eu sei que tu é um guri super jovem ainda, mas qual foi teu princípio, teu início na comunicação, enfim? Bom, o início foi... Né, foi ontem. Foi ontem. Não, eu tenho 25, né? Então, o Hans, né, que trabalha comigo, ele brinca muito. Gravou conosco. Ele que disse, não, vai lá, que os guris são gente fina. Não sei o quê. Mas ele brinca, cara, o Vini é um
cara de 50 anos que viveu 25 anos. É inacreditável. Mas cara, primeiro de tudo foi entrar numa faculdade de jornalismo, né? Primeiro passo de tudo. Só que o grande ponto, e eu até brincava muito com os meus colegas, é que eu sempre fui muito ligado, sabe? Ou seja, para ter noção, um mês antes de entrar na faculdade de jornalismo, eu já estava fazendo entrevista. E aí, não passei, obviamente, né? Por motivos óbvios, mas eu fui tão atrás já antes, assim, que foi uma coisa que foi muito natural para mim acontecer. Então, nos primeiros 6 meses de faculdade, eu já tinha conseguido lá um estágio na Pampa. Não sabia nada. Um guri totalmente cagado, assim, né? Mas, enfim, me joguei. E daí, lá na Pampa, desenvolvi 2 anos lá, cara. E eu brinco que... grande abraço para toda a galera da Pampa, mas é uma escola, assim, absurda, porque tu defende, tu ataca, tu faz o meio, tu é goleiro, tu é técnico, é gandula, é tudo. Então, tu vai aprendendo muitas coisas, tu vai tendo contato com muitas coisas, né? E lá foi meu primeiro contato, assim, com o rádio, de fato. Eu sempre gostei de rádio, sempre consumi muito rádio, mas nunca foi uma coisa que eu planejei trabalhar e desenvolver uma carreira em rádio. Eu meio que fui ver qual é que era, né? Então, começou lá na Pampa e eu fiquei os 2 anos lá. No fim, isso de estágio, no fim do contrato de estágio, eu ia ser efetivado, só que teve uma oportunidade na Band, na época, né? E daí veio um pouco da minha racionalidade, né? Do meu lado capricorniano, embora dizem que eu não sou capricorniano, né? O pessoal está dizendo que eu sou aquariano. E eu estou nesse debate, eu estou nesse não, porque tem alguns parênteses aqui, cara, eu falo demais. Parênteses. Em alguns lugares dizem que até 20 de janeiro, que é o dia que eu nasci, é capricorniano. Em outros dizem que é aquariano. Ou seja, eu vivo hoje um dilema absurdo, eu não sei qual é o meu signo. Qual será que é a fonte oficial, a ABNT dos signos? Eu tenho uma crise de identidade astrológica. Tá, mas aí tu consegue resolver isso aí indo visitando alguém que faz, daí tu pega a hora que tu nasceu, ele vai derrubar tudo. Vai ter que ser esse o caso. Vai ter que ser esse o caso. Mas não se sabe muito bem qual é o meu signo. Mas até então, aquele momento, eu era um capricorniano nato. Né? É o que tu acredita. É o que hoje eu já não sei. Né? Eu já não acredito mais. Eu já não acredito mais. Okay. Mas naquele momento, né, tendo ali uma possível efetivação na Pampa, mesmo assim eu acreditava que a Band seria um lugar que poderia me proporcionar melhores oportunidades para a carreira, né? Embora eu teria menos relevância do que eu tinha na empresa que eu estava há 2 anos, né? Por obviedade. E na Band, eu, enfim, cheguei para ser produtor, né? Espera aí que tem uma cara, desculpa esse adendo aqui, porque gente, tem uma mosca desgraçada. Tem uma mosca chata. E é uma só. Mas essa é boa de matar, que ela é lenta. Ela é lenta, é verdade. ela é mesmo. Ela é lenta. Porque se eu me aproximei, ela é verde, tem uns detalhes. Fico curiosa. Assim. Nojenta também. Nojenta, como a maioria delas. Como a maioria delas. Mas, cara, tá. Ó, sim, eu vou voltar pra Band. Eu tenho um defeito, tu vai perceber aqui, tua audiência, que eu perco muito o fio da história. Não, mas vamos lá, tá. Vamos se ligar. Aí eu fui pra Band. Eu fui pra Band e lá fui pra ser produtor. Né? Cara, enfim, desafio, vamos lá, vamos embora. Só que lá também é um lugar onde é uma puta escola, assim, onde tu aprende muitas coisas e é um lugar que é um pouco mais estruturado em relação à Pampa, mas também é uma emissora que tem as suas dificuldades e tal. E lá eu tive um contato muito forte com a questão da reportagem. E eu comecei a ter oportunidades, mandava para pautas e tal. E foi um negócio que eu curti, né? Principalmente pautas policiais e de política. Era o que eu principalmente fazia. Só que uma hora começou a ter alguns choques, né? Eu era produtor e estava fazendo essas reportagens, as chefias eram diferentes. E então se dizia, não, se o Vini é o produtor, ele não pode estar fazendo reportagem. E aí eu fiquei num momento bem... Que desgraça. Mas vamos deixar essa... Cara, Bitego, dá um jeito. O produtor tem que fazer isso. Tu já foi produtor, tu sabe. Tem que dar um jeito. Mandador, como é que tu admite a entrada dessa mosca aqui? Ela nem foi convidada. Não, é verdade. Mas aí... Produção, reportagem. Produção, reportagem. E ficou aquele dilema e tal. Eu fiquei numa infelicidade, porque no fim eu já não podia mais fazer as reportagens que eu queria. Né, mosca? Não, vamos dar um jeito. Tu acha que vai dar, cara? Vamos lá.
Aí ficou... eu tô muito feliz que eu não perdi o fio da timing. Mas aí eu fiquei meio infeliz nessa questão e nesse meio tempo a RBS foi minha amante. No próximo episódio vocês vão ver. Que namorou, corte. Não, aí eu me joguei num processo seletivo na RBS enquanto eu ainda estava na Band, né? Porque eu sou muito prático nesse sentido. Eu não estava feliz, as coisas não mudariam. Então, nesse meio tempo, eu arrisquei e né, a famosa roteio na mesa. E aí, saí da Band. E nesse momento eu estava num processo seletivo na RBS. Não tinha acertado. Não tinha certo ainda. Dei um... Vamos ver. Né, vamos ver. E era uma vaga na Rádio Gaúcha de produção. E, cara, é bizarro, porque uns processos seletivos na RBS... Hoje em dia eu acho que não tem mais tanto esses processos, né? Mas na minha época era aqueles processos que tinham 300 pessoas e tinha dinâmica de grupo e vinha gente do interior participar. Era uma loucura. E, cara... Isso que ano? Estamos em 17. 17, é. E 17. 6 anos. Você tá novinho, 19 anos. Exato. E, cara, eu vou te falar, eu me senti um merda nessa dinâmica de grupo. Porque só tinha gente boa. Tipo assim, as pessoas são muito boas. E, obviamente, eu não fui escolhido. Daí chegou a caneta Bic, vendo essa caneta Bic, tu trouxe um slogan e pum, contratado. Não, cara, tinha muita gente talentosa, muita gente mais preparada, claro. Né? E eu acabei não sendo escolhido. Pô. E tu lembra se tinha algum assim que virou, que permaneceu? Não lembra de uma pessoa específica? Cara, não lembro. Aí tu fala, Kleber Grabowska foi contratado naquele momento. Cara, tinha um menino, Pedro Ernesto Denardinho. Ele tinha um dom da comunicação. E foi do que falou, tu ouviu a voz dele, ele largou assim... Não, esse é o Paulo Brito. Meu Deus! Só que eu lembro no corredor botar a mão no ombro do Pedro e dizer, cara, tu tem muito talento, tu vai dar certo. E ele disse, tu acha? Tu acha? Não, eu tô brincando. E aí eu não fui escolhido. Só que, cara, por algum motivo, que até hoje eu não sei qual, tinha uma vaga na Atlântida de estágio. E o RH, por algum motivo, na época, a coordenadora era a Amanda Schenkel, e o RH, na época, achou que, manda esse guri aí pra concorrer também, manda o currículo dele pra Amanda. Viu que enquadrava. Exato. E a Amanda olhou e me chamou pra uma entrevista. E, cara, não sei se tu acredita muito nas coisas de sintonia, assim, né? E eu entrei na sala ali com a Amanda pra conversar, e, velho, bateu muito o nosso santo, assim. A gente mal falou de vida profissional, a gente só ficou resenhando e rindo. Eu nunca me esqueci que era a época... Eu tava rolando algum jogo de tarde, assim, tava a galera curtindo, e alguns colegas que hoje são bem próximos a mim estavam ali curtindo, e eu entrei na onda junto, e foi uma tarde muito legal, né? E eu lembro que, quando acabou a entrevista, né, a Amanda foi me levar na portaria da Érico ali, e ela deixou escapar. Em uns 2 dias eu acho que eu te ligo de volta. E aí, tipo, tô dentro. Já era. E aí foi. Aí a Amanda me chamou, enfim, fui contratado para a vaga de estágio. E era uma vaga bem assim, cara. Porque, tipo, pensa, eu trabalhei na Pampa, e na Pampa ali, como produção, já estava fazendo ar, depois de 2 anos ali na empresa, fui para a Band, onde eu fazia reportagem. E eu entrei na Atlântida para fazer o quê? Atendimento ao ouvinte. Responder ouvinte, tirar dúvida de ouvinte, receber ouvinte na rádio. Ou seja, né, foi, tipo assim... voltou. Mas foi, tipo assim, eu mudei muito a minha rotina, assim, a minha perspectiva de carreira. Eu estava construindo algo muito dinâmico e mudou para algo bem superficial. Um trabalho que, não desmerecendo, mas qualquer pessoa, né, não precisa ser um estudante de jornalismo. É isso, não tinha foco em comunicação. Exato, qualquer pessoa podia fazer. Só que eu vi ali, eu conhecendo o ambiente, e óbvio que eu já consumia vários produtos da Atlântida, que são produtos reconhecidos demais, mas ali eu vi uma oportunidade gigantesca, e conhecendo alguns colegas de trabalho, eu também entendi que também era uma oportunidade financeira muito boa dentro da comunicação. Porque a gente sabe como é o mercado de jornalismo, né, cara? Paga pouco. É a realidade. Por exemplo, aqui, ó, meu filho, sei lá, daqui 20 anos, se estiver vendo esse vídeo, eu não quero que seja jornalista. Entendeu? Não seja jornalista.
Vai fazer abre uma startup, faz um negócio diferente, mas não seja jornalista. Ainda que hoje, você sabe que... sim, concordo, meu filho também não vai ser. Mas por um lado, o que eu penso assim, às vezes? Tu olha assim, a gente falou em off aqui sobre a ascendência do Duda, sabe? Sim. Que já era, obviamente, um cara consagrado, assim, com muito tempo de RBS, isso superdimensiona redes sociais, imagem do cara. Óbvio. Só que sabe que eu tenho sido mais otimista ultimamente. Tá. Porque eu acho que o fato de ter essa cena independente de uma forma maior, eu quero depois que a gente entre nisso também, mas só pra dar uma pincelada, eu acho que, cara, quando será que o Duda, mesmo que ele estando na Atlântida, pensou que ele trabalharia numa transmissão com o Galvão Bueno? Uma perspectiva distante. Qual a chance de alguém participar de uma gravação de um jogo da seleção brasileira com o Galvão Bueno? Cara, são pouquíssimas pessoas. E rola hoje. É que hoje a gente não tem essa dependência do meio tão tradicional, né? Claro. Hoje tu pode produzir teu conteúdo e não quer dizer necessariamente se ele tiver qualidade que ele vai ter alcance, mas tu pode acertar uma e... Que pode ser e acontecer. Quer ver? Casimiro. Ele até ontem ele estava ali no esporte interativo e era subconhecido, né? Mais uma galera de nicho. Hoje ele é um fenômeno. É um dos caras da comunicação mais ricos do país, né? E ele reage a conteúdos, algo que ele faz há muito tempo, e um dia ele acertou, né? Então, é um exemplo, um case de sucesso, né? Então, as possibilidades, elas aumentam muito, tu expande muito, tu não precisa estar na RBS para ser reconhecido, embora sim, é um meio, é um trajeto, é um atalho para que de repente tu consiga. Mas tu não depende exatamente da RBS, da Bandeirantes, da Globo, seja de quem for. Tu pode ter o teu canal e fazer o teu conteúdo. Tá democrático. Resumidamente, tá democrático. Mas por que a gente chegou nisso? Não sei. Porque, que tu falou que teu filho não seria jornalista. Tô sendo irônico, né? Mas não seja, filho. Não, né? Tomara que não. Tomara que não. Vai ganhar dinheiro. E tu te arrepende de ter feito jornalismo? Não. Não me arrependo. Eu acho que... Mas eu me acho meio... sortudo também em alguns momentos, tá? Eu acho que eu sou sortudo, ao mesmo tempo eu sou persistente. Eu foco no que eu quero e vamos lá, entendeu? Vamos dar um jeito de acontecer. Agora lembrei onde eu parei, que eu tinha entrado na Atlântida fazendo um negócio desconexo, né, com jornalismo. E, cara, ali fui conhecendo pessoas super talentosas, né? Tipo, tive muito contato. Meus primeiros anos me aproximei muito do Duda, é um cara que me ajudou muito, né? Que me abraçou muito, o Lelê também. Então são caras muito importantes ali na minha trajetória naquele início, porque eles compraram a minha ideia. Ou seja, eu estava ali, era 10h30 da manhã, eu estava ali na redação da rádio. Tá o Bola nas Costas no ar. Cara, eu vou pro estúdio e vou ficar aprendendo a ver esses malucos fazendo negócio no ar, entendeu? E vou estar ali na bagunça. E daí eu nunca me esqueço, foi uma virada de chave, assim, eu ainda estava atendendo o ouvinte, e um dia eu estava de tarde, assim, cara, não tinha nada pra fazer, eu estava acabando o dia. E aí eu decidi fazer a tabela da zoeira lá, na redação lá. Daí eu pegava o Canva, montava uma tabela com os times do Brasileirão e botava uma piadinha no lado de cada um, depois eu ia atualizando aquilo de acordo com cada rodada. E aí venderam, rendeu comercialmente e começaram a ler todos os dias todo pós-rodada no Bola, e começaram a me chamar para ler a tabela. E daí foi meu primeiro contato com o microfone, assim, e a partir dali os guris começaram, o Vini, ele tem jeito pra parada, e ali começou a se alimentar algo, entendeu? Isso em 17, isso. Já no primeiro ano que tu estava ali. Já no primeiro ano que eu estava ali, as coisas, e dessa forma, e é um movimento muito natural. Hoje se perdeu um pouco disso lá, mas até então, eu acho que eu fui o último estagiário que entrou no ar, cara. Eu acho que eu fui o último estagiário. Tu acha que por pressão da antiga da OCIP ali, de questões legislativas? Cara, eu acho que é por aí. Pra prevenir, né? Porque pode rolar processo, né? Eu te confesso que eu não sei como se deu o processo dentro da empresa, assim. Mas eu lembro que mudou muito, sabe? Antes era uma coisa muito assim... Bom, tá ali o Matheus, tá aqui, o Matheus parece ter jeito, vamos introduzindo ele aos poucos no processo, que no meio a gente encontrou um talento. Os talentos aconteciam muito assim, foi assim, por exemplo, com o próprio Arthur, né, o Gubert também, e depois dele acho que fui eu, mas não é muito tempo depois, mas o processo... teve a Bárbara também. A Bárbara. Né, que também chegou como estagiária. Eu e a Bárbara chegamos mais ou menos na mesma época, então foi...
era muito natural. E a partir dali eu comecei a estar muito presente no ar, né? Daí de vez em quando alguém começa a te reconhecer, a te seguir, e aí veio o Planeta. E cara, o Planeta foi assim, um divisor de águas total, porque foi cara, o Planeta, assim, eu brinco nos bastidores da rádio que é a nossa Copa do Mundo. E o slogan é só quem vai e sente. E realmente, cara, quando tu tá trabalhando, tá no processo do bastidor da parada, é realmente diferente. É um evento gigantesco, tá todo mundo olhando, a galera se mobiliza demais, a equipe fica muito unida, né? Tu faz os teus laços com os colegas fica muito forte. E no Planeta ficou muito forte com toda a galera, né? Eu entrei no ar, fiz um bolo, não sei se eu posso falar o que aconteceu de fato. Acho que pode. Deixa eu ver quantos anos eu tinha. Posso. Cara, daí em algum momento eu fiquei muito louco. Muito louco. E eu sumi. Com vocês, embriaguez na adolescência. Não, ele já era maior. Já estava no pós-expediente. Já podia né? também. Já tinha batido cartão. Mas eu fiquei muito maluco e algumas histórias surgiram a partir disso. E aí, numa segunda-feira, pediram para contar a história no Pretinho. E eu lembro que foi um momento... Cara, e fevereiro é sempre um mês muito complicado na escala da rádio, que tá todo mundo sai de férias, assim. E naquele mês diante, cara, eu acho que eu fiquei um mês e meio, mais ou menos, no processo ali do Pretinho. Entrava no ar, fazia o programa. Na época, o Nego Di tava muito no auge. Aquele, assim, ó, sabe aquela época dos áudios dele que estavam bombando muito? E a gente entrava no ar, o Fetter comprou muito barulho. E daí, daquele ano, assim, tipo, eu entendi, cara, eu quero fazer isso. Do pós-Planeta, assim, um mês depois do Planeta, eu entendi. Cara, é isso que eu quero fazer. Eu gostei da possibilidade, eu gostei da ideia, dá para ganhar dinheiro, né? E daí, na sequência, também veio um outro momento muito especial dentro da Atlântida, que foi quando, dentro dessas conversas, dentro do estúdio, nos intervalos, o Duda decidiu que queria fazer um podcast. E a gente decidiu fazer o Vida de Solteiro, né? Para falar sobre relacionamento. E era uma coisa que a gente falava muito nos bastidores. Juntou eu, o Ariel B, a Bárbara Sacomori e o Duda, num microfone central, a gente fazia de pé, e começava a resenhar sobre diversos temas. E, cara, até hoje eu não entendi. Tá? É um negócio bombou muito, né? Tipo, foram mais de 10 milhões de plays. Caralho. Era uma parada meio... A bolha de Porto Alegre e também uma bolha muito grande em São Paulo compraram muito a parada. Né? Foi o primeiro podcast da RBS a ser vendido, a ser comercializado. Né? Então, aquilo também, de certa forma, foi me treinando muito na questão de fazer entretenimento. Foi uma puta escola. E daí, a partir daí, as coisas foram acontecendo, cara. Tipo, ser comunicador dentro do entretenimento começou a ser uma realidade. E daí, esse processo foi se amadurecendo. Nisso veio o Bola. Quando o Potter ou o Lelê saíram de férias, eles me colocavam. E daí tiveram alguns momentos bem marcantes nesse processo. E eu nunca escondi meu time, não foi uma questão. Né? Nunca foi uma questão. Eu estava ali, o Lelê vai sair de férias. Vini entra. E é isso aí, sou o Colorado. Não ficava receoso, assim, com medo? Até porque trabalhar com esporte nunca foi um plano. Né? Nunca foi um plano. Mas sempre foi louco futebol ou não? Sempre. Tipo, joga uma bolinha também? Diferenciado? Não joga? Diferenciado. Ah. Mas aí, cara, foi muito natural, assim, simplesmente, o Vini Colorado, resenha, e ficou isso, né? Assim, não teve muito para onde fugir. Então, foi um processo muito natural, só que aí veio a pandemia. E em paralelo a isso, tá? Eu não tinha virado comunicador nesse meio tempo, vale frisar. Eu consegui abrir uma vaga para mim dentro do digital da rádio. Ou seja, eu saí do atendimento ao ouvinte e fui para o digital. Daí ali eu realmente comecei a fazer parte dos processos. Eu produzia os conteúdos do Pretinho no Instagram, né, os merchans, né, os publis para linkar o programa com com as marcas, e também fazia isso para o Bola. E ao mesmo tempo entrava no ar, né, meio que o nosso estagiário ali que entra no ar. Então foi esse o processo. Então eu saí do atendimento ao ouvinte e fui fazer as redes sociais. Fiz algo mais próximo da comunicação do que eu estava fazendo. Mas tu na frente ou tu fazia a edição dos vídeos? Enfim, tu na frente da... Não, eu tipo, dava ideias. Entendi. Vamos pegar aqui. Participava da tá ali da produção. o Pedro Esmanioto. Pedro, vamos fazer esse conteúdo
eu tinha que ter a ideia de linkar o que era o Pedro com a marca. Sei lá, posso citar alguma marca? Pode. Sei lá, com a Trento da época, que era uma das principais. O conteúdo do Pedro com chocolate, sabe? Então, esse era o processo criativo, que até hoje existe, né? Só que hoje é muito mais estruturado dentro da empresa esse processo. Antes era bem centralizado ali na redação. E, cara, só que veio a pandemia nesse processo, né? Ou seja, a pandemia priorizou alguns comunicadores estarem na rádio e muitos ficarem em casa. Os que ficavam em casa eram os que circulavam em mais rádios, né? E os que ficavam só num lugar ficavam na rádio. E eu que meu papel era meio que estar ali, então eu fiquei em casa, porque eu era do digital, sabe? E daí isso me afastou muito do processo. Nesse meio tempo de pandemia, a empresa começou a enxugar contratações também, né? Ou seja, a gente estava meio, o que será do futuro? E aí surgiu uma oportunidade na 92. E aí quando o Martin me chama e diz, a gente está com essa ideia aqui na 92, vamos fazer parte. Eu topei. Nisso eu voltei aí presencialmente na rádio. E aí começa todo o processo na 92, que foi algo totalmente diferente do que eu já tinha feito, né? Porque a 92 é uma rádio musical. Ou seja, aquela coisa do não interessa o teu humor, tu vai entrar no ar, vai estar feliz da vida, anunciando músicas, não interessa se tu gosta do som ou não gosta, esse é o trampo e a gente tem que trazer engajamento para a rádio através das mensagens, através dos brindes, e essa é a vibe. Só que, ao mesmo tempo, quando eu comecei, parecia que eu fazia há muito tempo. E eu acho que é por consumir muito. Tu consumia já esse tipo de conteúdo? Consumia muito, né? Tipo, eu escutava muito. Tinha muitas referências assim, né? Porque o Hans não, né? O Hans gravou com a gente, não que ele não consumia também, mas ele é um cara que vem mais do rock and roll, assim, né? De uma outra vertente, assim. Mas quando eu te digo que consumia, Não e o estilo. Não o estilo especificamente. Tá. Eu consumia muito rádio no geral. Cara, eu sabia a programação das rádios, entendeu? Tipo, eu sabia como era o estilo de comunicação na Mix, como era o estilo de comunicação, sei lá, na 104, na Antiga Cidade, na Atlântida, né? Eu sabia quem eram os comunicadores, como cada um, e de forma híbrida tu vai pegando características e vai fazendo a tua própria, né? E a gente é assim, né? Tu apresentando podcast, tu tem tuas referências e tu forma a tua personalidade autoral, né? E foi assim. Só que foi um processo natural. Eu pensei que de repente não daria certo, e deu certo. E ele comecei a entrar no ar na 92, e depois veio o Hans, a Mari, a gente fez o trio. Foi um período assim, muito legal dentro da RBS, porque a gente estava revertendo em audiência e também comercialmente, né? Isso impactava também nas nossas próprias redes sociais, então foi um momento bem legal dentro da RBS, assim, a 92, e ter conhecido o Hans e a Mari, assim, porque foram pessoas que me ajudaram muito, me deram muitos nortes, né? Eu agradeço muito eles, assim como o Lele e o Duda lá no início. Enfim, eu não quero ser injusto, tem muita gente que ajudou, né, no processo, mas sim, pessoas que marcaram em vários momentos, o Lele e o Duda, o Hans e a Mari nesse no meio do período também foram essenciais, porque, cara, eles me mostraram outras possibilidades também dentro do entretenimento, né, que não é só estar num programa de talk, mas é também estar no microfone e as pessoas ligarem o rádio só para escutar a tua voz e se identificar todo dia contigo naquele horário, né, trazendo uma informação de trânsito, trazendo uma música que elas gostam, trazendo uma vibe legal, né, e daí veio a 92, e isso se estendeu até o ano passado. E foi quando, no ano passado, por algum motivo, quem é que estava fazendo? O próprio Lelê. O Lelê tinha coluna no Diário Gaúcho, Paixão Colorado. E o Lelê tava um período que o filho dele ia nascer, o Rafa, né, e o Lelê falou na RBS, acabei bastante no meu filho, quero sair de alguns processos e tal, e o DG era um deles. E aí me chamaram para fazer isso de forma interina, né? Até para entender como eu ia me adaptar. E, cara, foi legal demais, né? Fiquei fazendo ali de forma interina e ao mesmo tempo que o Lelê saiu do DG, o Lelê também estava num movimento para não estar mais nas jornadas da Rádio Gaúcho, né? Como torcedor identificado do Inter. E como eu fiz ali o processo do DG, né, substituindo ele, me convidaram para fazer uma participação. E, cara, na primeira, assim, eu tava muito nervoso, eu lembro de eu tava muito nervoso. Só com um cara grande também, porque, cara, pensa, é o Lelê. Assim, tu pensa em Inter, torcedores identificados com o Inter. Cara, o Lelê
se não é o primeiro nome, está entre os 3 primeiros nomes que as pessoas vão recordar, porque ele tem muita relevância dentro do cenário do Inter, ele é muito autêntico como torcedor, e ele está num dos programas mais escutados de futebol, não só no Rio Grande do Sul, no Spotify Brasil, que é o Bola. Né? Então, ele tem muita relevância. E fazer algo no lugar dele, assim, ferrado. E aí, ao mesmo tempo, um jogo Inter e Melgar, pela Sul-Americana, um jogo de Copa. Eu não estava no estádio. Tá estreia Inter e Melgar. Inter e Melgar. Azarado, né? E tá comentando Adroaldo Guerra Filho e Pedro Anésio Nardim narrando. E aí, na reportagem, Rodrigo Oliveira e José Alberto Andrade. Nossa. E o Vini. E eu ali, entendeu? Então, cara, eu tava muito nervoso. Só que fluiu, foi cara, apesar do resultado, foi muito legal e eu recebi feedbacks muito legais. E uma pessoa muito específica conversou comigo, e ela se chama Pedro Ernesto, tipo, trazendo pontos que eu poderia melhorar, mas também me dando muita confiança do tipo, cara, é isso aí, tá bem, né? E daí depois já teve um outro teste dentro do Beira-Rio, no estádio, na cabine, onde eu, tá do lado dos caras fazendo também, te dá um outro estofo. E as coisas foram acontecendo, até que chegou o convite, né, do Thiago Cerqueira, do Chuchu, dizendo, cara, a gente gostou da forma que tu te comunica, né, pela idade, por ser um cara jovem também, tá dentro de uma renovação de cenário, né? Quem sabe, é difícil ter novas vozes dentro de um contexto, primeiro, um microfone potente que é a Gaúcha, né? E a responsabilidade enorme que é. E eles me deram essa confiança, me chamaram, convidaram, e aí nisso eu sigo com um contrato à parte, né? Para entretenimento, mas com um contrato principal na Rádio Gaúcha. Ou seja, meu contrato principal hoje dentro da RBS é na Rádio Gaúcha. Minha razão social principal é a Gaúcha. E daí, a partir disso, né, começo a fazer as jornadas, as coisas começam a acontecer dessa forma. E de novo, o Pedro, cara, assim, sensacional a forma como ele desenvolve talentos dentro da Gaúcha, assim, né? E como o papel dele é essencial para a equipe toda ter confiança em ti. Porque ele é o centro das ações, cara. Ele é a grande estrela daquela jornada. Ele dá brilho. Ele tem aquela voz marcante. E ele passa confiança para ti. Ele chama para o jogo. Começa a te ensinar, né, no dia a dia ali algumas coisas. E tu começa a pegar confiança. As coisas começam a acontecer. E assim foi. Até que daí, dentro desse processo, o Vini tá legal na jornada. O Potter saiu de férias, né? O Vini no Sala. No Sala aí é pesado. E aí, cara, primeiro Sala de Redação que eu fiz, eu acho que eu falei 4 palavras. Aí é difícil, né? Tu entrar no E, cara, daí tu tá numa bancada, assim, de um programa que todo mundo conhece. Todo mundo conhece. Até quem não gosta de futebol conhece, sabe o que é, tem lembrança de marca. Aí a gente tá ali, aí tem o Guerrinha dando opinião, o Bagé dando opinião, que é um cara que tem muita cancha de rádio. Tá o Pedro, tá o Maurício Saraiva, tá o Diogo Olivier, tá o Léo Oliveira, né? Pô, tá o Guerrinha, tá geral ali, de novo, Vini. De vários momentos tá o Vini, assim. Muitos com 4 vezes a tua idade, quase. Não, quase. 100 não. Tá perto. 3 dá. Não, 3 dá. Né? Muita vivência, opiniões fortes. Então, também, foi outra coisa. O Sala foi muito mais difícil para mim do que a própria jornada, assim, né? Porque a jornada tem um momento do torcedor falar. Tem um momento que ele fala, Vini. Né? O Sala não tem isso. O Sala não tem o fala, Vini. Cara, é entender o timing, é entender o teu papel dentro do programa e o tal, que tem muito isso, né? Tu tem que saber entender quem é tu dentro do programa. Pode ser a escada, pode ser o cara que tem o punch, pode ser o protagonista, pode ser um vinheteiro, tem que entender. E tu tem que ter essa leitura, né, dentro do tal. E aí, aos poucos, eu fui entendendo, de novo, toda a equipe, e eu digo toda a equipe também, em nome do Pedro, assim, me deram muito espaço, né, e confiança. E aí, tipo, cara, hoje eu posso dizer que não opino com qualidade, mas eu falo. Né, eu emito a minha opinião dentro do programa. E daí agora eu tô aqui no Horas Papo. Que loucura. Mas tu vê que é uma comparação muito parecida, né?
Sala de redação. Não. Não, parecido não, porque o Vini já é grande. Agora esse papo ele é pequenininho. Não. Eu tô assim, vamos crescer junto aqui. Exatamente. Junto. Mas é sempre esse o nosso objetivo. Pô, sensacional, a gente conseguiu fazer uma dança inteira. Falei demais, né? Não, mas foi perfeito. Agora não tenho mais nenhuma pergunta. Obrigado. Não, foi sensacional, porque era justamente isso que eu queria, pegando alguns pontos específicos, porque tu falou lá no início sobre o fato de tu te entender, e é muito doido como a nossa trajetória vai nos moldando. Sim. Tu tem um período na Atlântida em que talvez ouvir a audiência também é importante, para tu saber quem é o cara que consome ali adiante, quando tu for pro microfone. Sim. Tu consegue entregar o que essa pessoa quer. Tu chegou talvez até um viés de marketing no momento em que tu participa e aí tu consegue vender a tua imagem, que a gente vende. Isso é união com o cliente. Então. E, cara, isso é uma parada que eu até falo assim com a galera mais antiga do jornalismo, e eu sou mais velho que tu também, é uma geração anterior, eu tenho 32, e com a carinha de 46, assim. Mas, só que a gente também não tinha tanto essa parada de versatilidade, de enxergar. Eu sou do tempo ainda que era feio. Eu trabalhei no Grupo Sinos durante 11 anos e meio, no jornal impresso, VS, NH, eu tinha coluna de esporte aqui na região. E a gente tinha muito aquele embate com o comercial. Vamos ver. Não, eu sou editorial, não quero vender. O meu conteúdo é conteúdo. É arte. É isso, entendeu? Não, tu vende outra coisa, tu vende lata de salsicha, entendeu? Então a gente acaba não tendo essa visão. Mas hoje eu acho que a galera tem uma parada diferente, né? De se enxergar como um negócio. E aí eu chego no ponto em que tu também ataca como DJ, correto? Sim, também. Que é uma outra forma de tu te vender. É que daí são as oportunidades, né? Pô, tô numa rádio que é 92. 92 toca pagode, sertanejo, funk, né? Tudo que é pop, popular, toca 92. Eu tô numa vitrine musical, né? E a curiosidade é que eu aprendi a tocar no período de estágio ainda. Tinha uma CDJ no estúdio da 92. E toda sexta-feira a gente ia com a galera ali, o Ariel, acho que o Hans não tava na rádio ainda. Na época o Capu tava. A gente ia lá e ficava brigando na CDJ. E nessa os guris começaram a me ensinar. O Hans entrou, também começou a me ensinar. E aí, olha, eu peguei a manha, né, mais ou menos. E, cara, tinha o Pagode do Céu com o Duda. Que hoje tem o Pagode do Céu com o Vini, né, pra tu ver. E aí, o Pagode do Céu com o Duda tava rolando e ia ter um DJ antes, deu uma treta com o DJ não pôde ir. Tocou o telefone. Ô, Vitor, tu consegue quebrar o lugar de tocar no seu... Tocar, nunca toquei um cara na minha vida, cara. Tocar para um público. Aí eu, vou. Quanto é o cachê? Acho que era 500 pila. Vou. Aí fui. E toquei umas músicas nacionais, versão eletrônica. Um negócio que nunca mais tocaria aquilo. Mas foi massa. E ali eu, cara, acho que aqui tem uma coisa. Né? Mas ficou meio que guardado. Quando eu entrei na 92, eu vi a possibilidade, né? E aí eu e o Hans, vamos tocar junto em alguns momentos e tal. A gente até tocou o B2B, que a gente chama, né? Os DJs atuando juntos. A gente tocou e a partir dali, meio que é o natural, usando as redes sociais, né? Começou a impactar algumas pessoas e, cara, comecei a desenvolver, assim, a trabalhar bastante a ideia do DJ, de viver festa, de estar em festa. E também por eu circular muito, eu ter muitos amigos no meio da noite em Porto Alegre, também facilitou muito o processo, né? Então fiz muitos contatos, né? Comecei a tocar muito e só que ao mesmo tempo, cara, não adianta. Eu sou um comunicador de rádio, né? Jornalista, e eu tenho um objetivo maior, né? Então de certa forma eu nunca me esqueço o dia que eu fechei mandato em Uruguaiana. 8 horas de viagem. Voltei ontem de Uruguaiana, fui num casamento lá. Foram 12 horas por conta do congestionamento, volta de feriadão de Páscoa. Nossa. Meu Deus. Né? E daí eu fui Uruguaiana e nada contra, foi sempre muito massa. Foi lindo o casamento, tá? Obrigado, Renan e Mari, por terem me convidado. Foi lindo. Só adendo, né? Não, é importante. Horror, e o DJ foi bem? Porra, teve... foi muito foda. Teve banda de pagode. Esse é importante. E aqui? Zé Maria. Obrigado, Zé Maria, o garçom de lá. Virou teu brother. Virou brother e ele disse que ele vai sempre no baile. Ele disse que ele não bebe, porém não é da igreja. Eu achei engraçado que ele botou isso. Não bebo, mas também não sou da igreja. Eu pego. Tô no baile, de 30 a 70 eu tô encarando, não tomo Viagra. Foi esse diálogo que eu tive com ele. Zé Maria,
Muito obrigado Grande pelo Zé Maria. atendimento aí, Black Label. Tudo em primeira. A Heinekenzinha ficava verdinha assim, nem esquentava, ele já tocava no... Grande Zé Zé Maria. Maria é fantástico. Postei no Instagram. Então uma tá de galera- ressaquinha, né? Mais ou menos. Digamos que sim, sexta também teve forte, nos receberam bem lá na sexta-feira santa. Mas não tem problema, Mas, né? cara, Uruguaiana é uma baita cidade, tá? Tá Cara, eu fui num pub lá, eu não lembro o nome. Mas te falar que foi uma das melhores pizzas que eu já comi. Ó, Cara, é assim, ó, surreal a pizza que eu comi lá naquele pub, um lugarzinho. Sabe aqueles lugares abertos com umas luzes amarelas, tipo aquelas ali, só que menorzinhas? se tivesse lugares abertos, com luzes piscantes, coisa vermelha. Eu não conheço, entendeu? Agora, esse tipo É um ambiente meio que assim, só que aberto. Só que, né? Como tá na moda agora. Legal a gente mostrando, a galera não tá vendo o que a gente tá vendo. Né? Mas daí o pessoal vem pra cá Vem aqui no e Rocket conhece Club. esse lugar aqui pra saber sobre o que nós estamos falando. Exato. É o primeiro ambiente que tem umas fitas VHS aqui, e é esse lugar que ele viu em Uruguaiana. Exato, é um lugar mais ou menos assim. Tinha aquela lâmpada ali. Com aquela lâmpada ali. Ele comprou do fornecedor de Uruguaiana. Só que menor a lâmpada. É, menor que aquela ali. É, menor que eles que têm aquela ali. outras opções. Mas, enfim, cara, um grande lugar Uruguaiana. Uhum. Só que ao mesmo tempo, cara, eu fiquei muito cansado. Desculpa. Eu cheguei e fiquei assim, ó. 8 horas. E valeu? Não. Valeu. Valeu. Tem que valer, né? Tem que valer. 16, né? Não é? Não vai, só vai, né? Não, Volta. não, também não é assim, né? Só um pouquinho. Mas, cara, foi muito cansativo, velho. Daí eu comecei a refletir um pouco. Mas ainda toquei muito durante o ano, né? E tive a oportunidade de tocar em assim, momentos bem marcantes. Toquei no Beira Rio, velho. 20 mil pessoas. Tipo assim, eu falei assim, cara, não preciso mais nada. Eu falei assim, toquei no estádio que eu cresci vindo, né? O estádio estava lindo, as pessoas ligaram, aquela coisa de ligar a lanterna no celular, cara, 20 mil pessoas, velho. Eu lembro do dia, fiquei arrepiadaço, assim, caralho, que isso, velho. E aquele palco era aquele palco 360. Ou seja, era gente por toda a volta, velho. Então, tipo, tocar me trouxe momentos muito especiais, né? Também, toquei no estacionamento da Arena também. E tinha Gostei do... Tinham 2 mil pessoas e foi um baita evento também, foi muito legal. Ou seja, tu tocar é sempre legal. Pô, já toquei para 20 pessoas e já toquei para 20 mil. Só que esses momentos onde tu toca para um público gigantesco, porra do caralho. É uma sensação que fica viciante. Só que 20 mil pessoas não tocam todo dia, né? Tem todo um trampo que vai acontecendo, enfim. Mas eu fui cansando aos poucos, assim, mas não parei. Aí hoje, a Gaúcha, né, eu resolvi dar prioridade para isso, né, porque eu achei importante também, cara, não dá para eu ir fazer um jogo do Inter depois de ter ficado até as 5 da manhã torando o som na noite, tá ligado? Não adianta, tu muda a tua capacidade vocal, tua capacidade de raciocínio, teu foco, tudo. Tem que estar bem para fazer aquilo, né? Então, para não dividir o foco, eu resolvi diminuir. Daí hoje eu tenho a regra que eu toco no máximo 4 vezes por mês. Porque o que acontecia? Cara, teve um mês que eu toquei 3 finais de semana, quinta, sexta e sábado, domingo. Quinta, sexta, sábado. Quinta, sábado. Ou seja, aquilo vai te consumindo muito, né? Vai te consumindo. Então, hoje eu toco no máximo de 3 a 4 vezes por mês. Cachezinho que... Não, dá uma subidinha nele para compensar um pouquinho, Claro. mas nem tanto também. Hoje é um hobby remunerado. Ah, bom. É, porque é uma parada que te dá prazer. Eu gosto, cara, não é legal. Eu gosto muito. Gosto muito da funçãozinha de à noite, vamos tocar, né? Mas também não quero a função de precisar de um produtor, de Bom, então isso demonstra também que a gente já falou sobre isso com outros convidados, como o Potter, que também foi DJ. Que também foi DJ. Tem uma sina na galera do entretenimento. Atlanta DJ. Todo mundo é DJ em algum momento. E é geralmente na idade que eu tô, assim. Né? Todo mundo em algum momento foi. Mas te falar que eu fui um dos que mais levou a sério a parada, assim. Eu cheguei a ter equipe. Tinha produtor, efeito. Um blusãozinho com teu nome atrás. Não, camiseta, crachá. Opa, entendeu? Massa. Motora. Teve um... Não foi... Chegava de óculos escuros, assim, né? Também não... Não metia uma balaquinha? De vez em quando, sim. Uma balaquinha pode. Dependendo, se fosse muito longe de casa, eu metia uma balaca. Boa. Quanto mais longe, melhor as pessoas te tratam, viu? Quanto mais longe tu vem. Porque elas não convivem muito contigo, né? Exato. Que deveria ser o contrário.
Pois é. bem tratado por quem tá próximo. Exato, mas não é assim que Mas acontece. não é assim. Por exemplo, cara, o Uruguaiana foi o melhor treinador que eu recebi na minha Fui vida. bem tratado também pelo Zé Maria lá em Uruguaiana. Zé Maria tá de prova. É. Zé Maria, Quantas vezes meus vizinhos já me trataram mal? grande Zé cara? Maria. Quantas Grande Zé vezes? Maria. Mas, mas isso tudo para dizer que hoje a RBS tem uma visão também, né, dos seus comunicadores, dos seus funcionários, de uma forma mais ampla, de mais liberdade. Eu falei do próprio Potter, que é um cara que ainda tá lá dentro e faz, por exemplo, o podcast Caixa Preta, que é 100% independente e sem qualquer vínculo, né? Também vê isso como bons olhos, assim, digamos assim, essa possibilidade, e pretende ou tá no teu pensamento daqui a pouco uma criação de algo independente fora dela? Cara, eu acho que tudo são momentos, tá? Por exemplo, eu acho muito massa, por exemplo, o que faz o Potter, o que o próprio Duda faz, enfim, que não é mais nosso colega, mas também serve como exemplo. Mas eu tenho muito cuidado com tudo isso, porque, tipo assim, por exemplo, vamos pegar aqui o Potter de exemplo. O Potter tem 45 anos. Uhum. Por aí, 40 e Por aí, poucos, né? 40 e poucos anos, né? Eu tenho 25. E é normal quando tu, de repente, tá em algum momento, sei lá, tô dividindo o microfone com ele, tu querer estar acompanhando essas pessoas. Isso é bom pra tua motivação. Eu querer acompanhar alguém de 45 anos. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que entender os momentos. Tenho 25, né? Eu tô criando algo. Então, ainda tenho muito para aproveitar do canhão que é a RBS. Então, eu vejo muito ainda uma carreira dentro da empresa lá, né? Então, hoje não existe um foco de algo particular. Hoje meu foco mesmo é produzir dentro da empresa, aproveitar os espaços que ela me propõe, né, e que ela me cede, né, microfones que chegam em muitas pessoas, né, então, quando dizem, eu fui uma das pessoas que um dia pensou, quando era mais novo, não é que o rádio vai acabar, cara, sinto muito, não vai acabar. É uma coisa que vai se renovar, muda formato, muda jeito, mas não acaba, não tem que fazer. Ainda mais um país como que a gente vive, o rádio é muito democrático e é o que alcança a massa. Enquanto for algo que alcança a massa, vai existir. Então vai existir por muito tempo. Pode ficar tranquilo. Então ainda eu vejo como algo que eu tenho muito a utilizar a meu favor, né? E também, de certa forma, doar o pouco talento que eu tenho para eles. E como a gente... Que rapaz, ele tá querendo elogio. Não, mas sabe que eu sempre pergunto sobre a questão da produção independente, mas não é que eu queira induzir que a pessoa que o bom só era... Pelo contrário, o Espinosa foi um cara que veio quando gravou aqui conosco, que eu achei muito legal isso aí. Que ele falou, cara, eu não me vejo longe de um grupo convencional. Ele gosta disso. E, obviamente, tem espaço para isso. E no futuro, a gente não tem como adivinhar o que vai acontecer daqui a 5, 6, 7, 10, 15 anos, né? Muitas coisas podem se transformar. Como, por exemplo, talvez o Duda não esperava que ele sairia de lá tão cedo, porque ele via tanta gente construindo, né, uma carreira bacana ali dentro que ele poderia tentar, mas pintou a oportunidade, tudo pode surgir. Mas vale frisar, né, que no momento que ele sai, ele tá com uma carreira consolidadíssima. Não, né? poxa. Consolidadíssima. Por exemplo, o Duda, ele tem ali o programa dele de anos, entrevistar as pessoas. Cara, ele é um cara que todo esse período ele conquistou muitos contatos. Ele circula no meio de pessoas muito relevantes, o que facilita ele também na criação do produto dele, né? E, pô, isso é uma coisa que tu vai construir com o tempo, não adianta. Daí por isso que eu digo para muitos amigos meus, assim, às vezes, cara, calma, né? A gente fica muito, tem que ter, tem que acontecer. Cara, calma, entendeu? Calma. As coisas acontecem, tem seu tempo, né? Por exemplo, eu tinha o desejo, depois de um período, de estar numa Rádio Gaúcha. E eu tava, minha cabeça trabalhava isso para quando eu tivesse 35 anos. E não é loucura da minha cabeça pensar isso. Não é a lógica. Uhum. Então, porra, se aconteceu agora, eu posso ter muita calma em vários outros processos, né? E curtir, e também curtir, velho, curtir o momento. Aproveitar, degustar, porra, é um negócio que passa, né, velho? E é muito... E a comunicação é isso. Um dia tu é o cara, no outro dia, de repente, tu é descartável. Então, curte o momento, aproveita, né? Então, eu concordo com o Pedro. Eu discordo no ponto... Não é discordar, né? Na minha visão de carreira, eu não me vejo sempre dentro de uma empresa, de repente. Eu acho que é gostoso também tu criar algo teu, né? Do teu jeito, da tua forma. Mas isso
bem mais pra frente. Né? Sim, sim. E tu falou sobre contatos, aqui o Marco Antônio mandou. O Marco Antônio é um cara que sempre acompanha aqui o nosso conteúdo. Inclusive ele citou, eu acho que é o Marco Antônio, que eu achei muito legal, assim, que... Pô, que nem tu falou, a gente tenta conquistar o nosso espaço, a gente tá aqui do interior, eu nunca... É perto da capital, sim, mas não tem os mesmos holofotes. Eu trabalhei anos ali no Grupo Sinos, mas tu não tem um dimensionamento de marca, de exposição e tal. E então a gente vai aos pouquinhos conquistando, né? Um episódio acaba sendo bom, outro não tanto, no sentido de números, né? Porque pra mim é sempre bom, assim, sabe? E esse cara mandou uma vez uma mensagem dizendo que ele tava, e são as pequenas conquistas, né? Tu falou, pô, daqui a pouco tu agradou uma pessoa, ele tava com um processo de depressão e tal, e ele curtiu o nosso conteúdo, e ele assistia, e foi uma parada que trouxe ele de volta, ele viu pessoas que ele se identificava aqui da região, Caralho. e são, cara, são pequenas coisinhas assim, né? Que a gente é tão minúsculo ainda nesse meio, mas que nos incentiva a seguir tocando ficha. Falar que isso acho que é o grande ponto em vários momentos, velho. Quando alguém, esse exemplo, isso. Quando alguém fala assim, o teu conteúdo me impactou de alguma forma. E, velho, pode ser uma pessoa. Se uma pessoa foi impactada dessa forma, velho, tipo assim, eu nunca me esqueço, velho, o dia que eu tava no Parque Harmonia. Era Semana Farroupilha. Semana Farroupilha. Semana Farroupilha. E, velho, tinha olha só coisa desse, uma mãe e um filho de Uruguaiana, e eu tô andando, e ela me para e diz, Vini, oi, tudo bem? E ela, esse aqui é o meu filho, ele te viu na TV, na Propaganda 92, e ele disse que quer ser que nem tu quando crescer. Que massa. E aí, tipo assim, cara, eu olhei aquilo, e eu falei, cara, é isso, entendeu? É isso. Então, passou a fazer muito sentido, tu entende? Porque eu inspirei um guri, tá ligado? Um guri pequeno do interior, preto, a conquistar uma parada que, de repente, ele pensou que não poderia, entende? Então, tá feito o meu trampo ali, tá feito, entendeu? Pra mim, tá de bom tamanho. Então, e daí, o que acontece? Tu começa a trampar para também começar a impactar mais pessoas positivamente. O nosso desejo sempre é impactar as pessoas positivamente. Então, é o que tu falou. Quando uma pessoa diz que o teu conteúdo mudou, como o cara que está acompanhando, o Marco Antônio, né? Olha, ele acompanhou o podcast. Ele, cara, tá feito. Se só o Marco Antônio assistir, cara, tu tá cumprindo a parada, entendeu? Isso é muito bom. É isso, e às vezes, assim, a gente tinha discussões antigamente, assim, internas, no sentido de, poxa, a gente estava satisfeito com o conteúdo técnico, às vezes acaba não sendo técnico, tem algoritmo, tem várias variáveis, às vezes talvez acertar a mão, direcionar mais a entrevista, que dê uma parte mais função minha de evoluir, de estudar mais o convidado, mas a gente tem tesão de fazer o troço, entendeu? Todo mundo tem um trampo secundário, momentaneamente, mas, cara, eu boto fé que isso aqui possa um dia virar efetivamente, que a gente vai daqui a pouco um dele. E o legal é que às vezes a gente teve alguns momentos que deu uma crescida, e a gente tem tanta gente legal, tanta gente boa, às vezes o teu programa talvez não chegue a tanta pessoa que goste, daqui a pouco um sobe e vê, cara, o Vini já foi, tá ligado? E aí vem a galera e comenta meses depois, tá ligado? Sim. Então, cara, é uma parada que nos incentiva a fazer acontecer. Mas eu citei do Marco Antônio porque ele perguntou, e sobre também a relação, a amizade que o Nego Di fez o Vini entrar na Atlântida, ainda há esse contato entre os dois, e mandou um abraço pra mim e, obviamente, pra ti também. Um abraço. Marco Antônio. Cara, eu até citei ali, né, na historinha que eu fui contando ali. Cara, foi um negócio muito específico, assim, porque é o que acontece. Aquela noite do planeta que foi muito maluca, aconteceu algumas coisas malucas. Eu fiquei sem bateria, me perdi, acordei sem saber o que estava acontecendo. E quando eu liguei meu celular eu não conseguia abrir o Instagram. Tanta mensagem, cara, muito seguidor, muita coisa acontecendo. E eu, o que aconteceu, cara? O que eu fiz? E aí eu abro os stories e o Nego Di, naquela época, ele tava numa ascensão muito forte, né? Tipo, ele era... As frases da camiseta do planeta eram o filmezinho, é os guri, é as guria. E a gente briga, né? Quando tu vira frase de camiseta no planeta, tu tá estourado. E também o teu momento de sair da racha, acho que... Vai! O Alcemar fez as aves raras de... Enche a carteira e é o seguinte... Agora... Não, é brincadeira. Mas foi o... Talvez não, talvez ou sim. não, talvez enfim, fica no ar. Mas ele postou aquilo, né? Ele postou uma foto minha com 2 copos de origem duvidosa, né? Ele disse, hippie, restinho. E aquilo pegou, e daí aquilo virou uma pauta do programa, sabe aqueles momentos que... Enfim, virou uma pauta do programa, e a partir dali a gente começou a desenvolver, ele começou a me erguer em vários momentos, sabe? Tanto que várias pautas dentro do Pretinho dizia, chama o Vini,
chama o Vini. E aquilo começou a me dar muito espaço. E a gente trocava uma ideia, porque o Di, por mais que não pareça, porque tá judiado, né? Ele é um cara novo. É muito novo. Ele é muito novo. Acho que o Di não tem 30. Eu acho que não tem. Não tem, né? Se eu não me engano, ele não tem Ah, 30. acho que não. Ou seja, ele tava. E eu acompanhei, cara, uma virada de chave na carreira dele muito foda, cara. Porque ele era um cara, tipo, que trampou de Uber, de não sei o quê. E, enfim, depois surgiram várias questões em relação a ele, né? Mas eu posso dizer o que eu acompanhei, que era um cara que não tinha nada e se desenvolveu como comediante na época, fazendo stand-up. Ele conquistou um espaço no Pretinho, cara. A gente sabe o quanto é difícil. O quão aquilo é um triturador, né? Porque, tipo, pra tu conseguir encaixar e conquistar a audiência, conquistar os colegas, entrar... E, velho, ele conseguiu. E ele conseguiu no momento que o Pedro tinha saído, né? O Pedro Esmanioto saiu. E o Di, ele assumiu a persona de o camisa 10 do programa, né? Na questão do humor ácido, daquela coisa mais pesada, que ele tinha licença poética, assim como o Pedrão tinha. E ele foi protagonista do Pretinho por um período ali. Então eu acompanhei tudo isso. E ali a gente desenvolveu uma relação muito massa. Na época, daí a gente teve a ideia de fazer o Blackcast, né? Que era um podcast só com caras pretos, falando de pautas pretas. E quando veio o Blackcast também teve números muito massa. Enfim, porque a gente também acabava aproveitando o espaço do Pretinho para falar, o Di falava. Então foi um momento muito massa. Foi um cara que eu criei relações muito legais, assim. Fiquei até muito triste quando ele sai da rádio, né? Enfim, pelos motivos dele. Mas, assim, o contato que a gente tinha não tenho tanto. Mas é um cara que volta e meia, ele, tá escutando na rádio. Tem que me agradecer, hein? Que você tá aí, enfim. Mas é um cara que, porra, eu torço muito por ele, velho. Torço muito por ele porque eu vi da onde ele veio, assim, e as coisas que ele construiu. Eu fiquei bem triste com o caminho que levou, assim, na época do BBB, enfim, né? Porque, de certa forma, a gente torceu para que desse certo. Claro. Mas a nossa relação hoje, ela é aquela relação de alguém que tu conviveu bastante tempo, tem carinho pela pessoa, mas não tem um contato... É natural, né? A vida nos leva pro caminho, o cara tem tanta coisa para fazer, e trabalho, e ele também o dele pro lado dele. Exato. Isso é natural, né? Mas é uma relação, tipo assim, se ele aparecesse aqui agora, ia ser uma resenha brava. Entendeu? Massa. E o Bernardo aqui também mandou uma pergunta legal, o Bernardo Reichert, grande parceiro nosso também aqui. A experiência em ter participado do Bola nas Costas, ele perguntou, e eu somo como experiência de ter ido no Pretinho, se tu sonha também em ser um pretinho, digamos, efetivo, aquele cara de fixo. Fixo. É. Tá, vamos lá. A experiência de ter feito experiência de ter feito ambos os programas e se tem esse sonho. Cara, são momentos, né? Tipo, o Bola, desde o primeiro momento que eu participei, eu consegui entrar ao natural. Primeiro por ser um assunto que eu gosto e também porque o programa digital tem uma curiosidade muito boa, né? Se a galera compra o teu barulho, já era. Quando eu fiz o Bola, era um outro Bola nas Costas, né? Era Duda Garbi, Potter, Lele, Adams, Magro Lima, e era isso. Esse aí era logo que surgiu a ideia de fazer o podcast, o Magro tava no topo dos caras que eu gostaria de ter trazido, assim, que deve ter sido fantástico ter tido esse privilégio de ter um dia de convivência com esse cara. Pra ter noção, eu fiz ao CIP com o Magro. Que massa. E o nosso professor era o Pedro Espinosa. Valeu. Imagina a aula. Cara, era uma viagem, assim. E eu conheci o Magro na OCIP, quando eu fiz aquela OCIP eu ainda estava na Pampa. Né? E eu lembro quando eu fui fazer a entrevista na Atlântida, ele me reconheceu, ele trocou uma ideia comigo. E, cara, foi assim, ó. É um cara que eu não tenho palavras para te dizer o que era conviver com o Magro Lima, velho. Tu já deve ter visto ele em vários conteúdos, não sei se tu já teve oportunidade de trocar. Infelizmente não conheci ele, né? Mas consumi ele em todos. E tu via a genialidade dele, né, cara? E pensa que a gente brincava que, cara, o Magro se rebaixava a burrice pra conviver com a gente. Tu entende? Só que ele era um cara que ele entendia de tudo. Tu chegava no Magro Lima e falava de pagode, ele conseguia te dar uma aula sobre pagode, sem ser o que ele consumia. E, enfim, era um cara sensacional e eu tive o privilégio de dividir o microfone do Bola com ele, né, cara? E eu lembro que teve uma vez, o Inter tava com o Potker, nunca esqueço aquele dia. E lembra aquele filme Bird Box? Sim, que era da venda? Cara, eu sou do seguinte comentário. O Potker é o atacante de Bird Box, joga de venda. Ele me olhou, assim, daquele jeito que ele falava exagerado no ar. Cara, e ele gostava muito de filme, de série, né?
esse comentário é genial. Comentário genial, não sei o quê. O atacante vira de boxe. Ele ficou tempo falando aquilo. O atacante vira de boxe. E ele era o São Paulino do programa, né? Então ele era o neutro do programa, porque é um programa que fala de Grêmio e Inter. Mas, enfim, o Bola foi sensacional, cara. E o Bola tem uma curiosidade que a marca Bola nas Costas é muito forte. É um programa que começou lá em 2005. Era só segundas. Tinha Pianjas, Mr. P. Os caras, era só um convidado. Depois virou a TL Grenal, teve o Baldaço, o Ramiro Ruxa, os guris do Bairrista, né? Depois ele volta pra Bola. O ATL Grenal, o ATL Grenal era às 4 da tarde. Era às 4 da tarde. Depois o ATL Grenal passa para as 11 da manhã e depois vira Bola de novo. E sempre um sucesso. Sempre, né? Sempre um sucesso, independente de quem tá, porque é uma marca muito forte. Né? Cada formação tem uma característica. Mas a marca é sempre muito forte, ela sempre se renova muito bem. E eu peguei ali uma geração também que eu digo, cara, eu tava comentando com o Adams esses dias, a gente ia gravar o Fogo no Parquinho e eu falei pra ele, cara, quando eu entrava naquele estúdio pra gravar com vocês, eu sentia que eu tava vivendo a época do Real Madrid dos Galácticos. Que daí, tipo, era o Duda, e eu ainda era um cara que tava entrando ali naquele lugar. Era o Duda Garbi, o Potter, o Lelê, e de vez em quando eu entrava no estúdio da Coimbra, sabe? E o Magro Lima... E o Adams, e eu, caralho, meu, só craque, velho. Eu tô no, tipo assim, aquele time dos sonhos, né? O Dream Team. E eu, caralho, velho, que demais. Então, meu, foi muito foda. E foi aula de comunicação que eu recebi deles, meu. Eu, tipo, fui uma esponja ali. E aquilo que eu falei pra ti no início, a gente vai pegando características de cada um. E eu fui vendo cada um, por exemplo. Porra, a sagacidade do Potter, né? A entrega do Duda pro programa acontecer. A viralidade de torcedor do Adams e do Lelê, né? A sagacidade também do Magro em comentários específicos no time. Ou seja, tu vai observando e isso é o mais importante. E o que eu digo para qualquer pessoa que for de repente entrar num programa digital, que, né, tá no, cara, presta atenção no programa que tu tá, presta atenção nas características das pessoas, pega o melhor de cada uma delas, sabe? E vai entendendo onde tu te encaixa naquele processo. Então, por exemplo, como eu substituía, olha só o que eu fazia, como eu substituía o Potter ou o Lelê, se eu substituía o Lelê, eu era mais maluco, né? Eu vestia a camisa deles. Eu vamos Inter e brigava. Se eu substituir o Potter, deixa o Lelê fazer essa parte. E eu ia mais com a ironia, com a sagacidade. Então é tu, entendeu? Entender. E assim eu fui jogando e foi um baita momento. Eu parei de fazer o Bola por uma questão muito específica que não posso falar. Não posso falar. Não posso falar. Mas eu parei de fazer o Bola por uma questão muito específica. Que tu não pode falar. Não posso falar. Mas não é nenhum problema com nenhum dos guris. Né? Longe disso. Né? Esses aí me ergueram muito. Mas... Vai vir. Não. Mas não dá. Não pode falar. Mas... Porque o movimento natural era assim de seguir no programa. Né? O movimento natural era assim de fazer parte daquele produto. Na época não deu e as coisas acontecem como tem que ser. E o Pretinho também era um momento que o Fetter estava me chamando de vez em quando, enfim, não deu na época, né? As coisas se encaminharam de outras formas, vieram outras pessoas, né, ocuparem os espaços dentro da rádio. E daí ali eu fui moldando a minha carreira nos outros espaços que foram surgindo, né? E o Rafinha veio aqui gravar conosco, é um cara que foi e voltou antes de ser efetivo ao Pretinho. Cara, foram muitos anos. Rafinha foi Meu, vai e vem até ele entrar, foi alto. Pra ele ser um integrante de fato, ele falou que eu não me lembro exatamente, mas eu não sei se é uma coisa de 10 anos, talvez. Demorou a full. Ou mais, assim. Demorou Então full. Acontece. E não significa que ele é melhor nem pior. Né? São equipes, são complementos, são momentos. São momentos e tudo tem que ser como tem que ser. Não adianta, eu entendo muito isso. Mas em nenhum momento isso foi uma questão pra mim, sabe? Tipo, aquele momento aconteceu isso, eu entendi, vamos trampar, vamos embora. Seguir ali, seguir trampando, seguir fazendo as minhas coisas. E, de repente, se não fosse assim, eu não estaria hoje num momento que eu estou muito feliz, né? Eu estou muito satisfeito. Porque, eu falei, eu sou um comunicador e eu sou jornalista. Eu gosto de jornalismo. E eu estou muito próximo, né? Ou seja, eu estou vivendo o jornalismo esportivo muito a fundo, né? E os bastidores, e buscar a pauta e conversar com um jogador ali, com um jogador aqui, desenvolver essa relação com pessoas do futebol. É muito legal. E, de repente, eu não estaria vivendo isso hoje se o caminho não fosse esse.
Então, mas respondendo a pergunta, A gente tá dando uma dança, mas é bom, legal, eu gosto. Cara, tenho vontade sim, porque eu gosto muito do ambiente, das pessoas, e eu até tenho feito alguns conteúdos, né, no @pretinho básico ali, no Planeta, na Copa a gente fez um conteúdo muito massa, eu, Lelê, a Babi, foi um momento muito massa ali de ir pra rua, nas festas, entrevistar a galera, se divertir, e foi um conteúdo que vai pro @pretinho básico, querendo ou não, a galera lembra, conhece, chama de restinhos também às vezes, então eu acho que tudo tem seu momento, mas existe sim a vontade, mas eu não sei se agora, não sei, mas existe sim a vontade. Certo. E nós temos um momento aqui, um quadro que se chama Olha Isso. Olha Isso, ele surge inicialmente em que as pessoas indicavam experiências, algo, alguém que definisse essa pessoa. Tá? Eu sei que é meio complexo isso, né? Meio limitante, meio rotulante, mas aí a gente migrou para uma espécie de uma reflexão. Tá? Que é o Olha Isso hoje? Tá longe disso acontecer, tá? Mas quando tu partir dessa para uma melhor, não sei qual que é. Isso, rapaz. Muito longe, muito longe. Eu já fiz essa pergunta pra uma criança, chegou uma criança eu já fiz. Valeu. Entendeu? É só um exercício, né? O que tu quer deixar nesse plano? Vai estar lá o teu caixão, lá todo mundo muito triste na volta. A bandeira do Inter. A bandeira do Inter no meu caixão, como diz a popular. É. E o que tu quer que fique de pessoas que conviveram, próximas, não próximas, ou que consumiram o teu trabalho, ou que simplesmente te conheceram como pessoa fora do teu trabalho? Qual que é a parada que tu pensa assim, se for pra tu lembrar de mim, que seja... Se for pra lembrar de mim, caralho, velho. É forte aqui. Já fiz gente chorar aqui, tô bem sensacionalista, mas é verdade, uma reflexão. Cara, eu vou te falar que eu sou um cara muito meio humorado, tá? Então, fiquei meio caralho. Que bom, eu gosto de provocar. Não, mas cara, assim, eu quero que fique. Velho, se tu deu um sorriso conversando comigo, tá perfeito, sabe? Tipo assim, eu acho que sorrir é a melhor coisa que tem no mundo, velho. É a melhor coisa que tem no mundo. E quando alguém me fala que eu fiz ela sorrir, né, porra, eu fico, é isso aí, tudo certo. Então, que fique, tipo, momentos que tu riu comigo. Eu acho que é isso que eu quero que fique. Né? Alguém que me escutou no rádio e riu. Alguém que conviveu comigo e deu risada de alguma brincadeira minha, mas é isso que eu quero. Perfeito. Caralho, isso aí é importante. Gostei, Vini. Então, com esse homem que quer deixar e, obviamente, até lá que está muito longe, carregar e sustentar sorrisos por todo esse nosso mundão, encerramos mais uma edição do nosso podcast. Já. Sabe por que já? Porque a gente gosta de ter uma limitação de tempo para que a gente tenha um 2.0. E olha o peso, já tivemos 2 edições com o Potter, 2 edições com o Bagé, 2 edições com o Alexandre Mota, da Band. Sim. Quem mais? Com a Bárbara Heck, do Big Brother. Já tivemos 2, uma antes e uma pós-BBB. Mais alguém? E a gente... Teremos alguns agora no futuro que já estamos negociando, já temos alguns na manga. Aguardem. A gente gosta de, claro, que passe um período, assim, né? Geralmente a gente vai mais ou menos um aninho, assim, que é legal. Geralmente é como se tivesse 200 anos o projeto, né? Não tem nem 2 ainda. Mas enfim, se quiser acontecer, teve esse período. Então é justamente isso, eu quero que deixe um gostinho de quero mais, Vini. Um bis. E aí, tenho certeza que isso vai acontecer. De repente, num outro momento teu, num outro momento nosso também. Recapitular as coisas que eu falei aqui. Recapitular o famoso, as histórias do tweet retrô e afins. O Vini falou isso. Agora tá produzindo conteúdo no Himalaia. Exato. Pô, que sensacional. Agora tá apresentando, sei lá o que tá apresentando, encontros com o Vini Moura. O Vini trouxe de volta a TV Globinho. TV Globinho. Agora... Ou o Tatu e o cara do PlayStation, que seria genial também. Seria eu e o Yuji. Yuji, o cara do PlayStation. O cara do PlayStation, pô. Um grande abraço pro Yuji aí, que virou o cara. Semana que vem, Yuji, aqui com a gente. Um grande abraço pro Yuji. Pô, mas a mina que fazia com ele, uma cantora estouradaça. Priscila Alcântara. Priscila Alcântara, olha que fenômeno que virou essa mina. É um fenômeno. A vida é muito eu não sei as músicas dela, mas eu sei que ela tá bombando. Tá estourada. Sei que ela tá canta com todo mundo. Ela foi a atração do planeta, né? Acho que no Lola também não tocou. Tenho certeza que sim.
Então tá, muito obrigado, Priscila Alcântara, Yudi. Yudi. E principalmente Vini Moura, Pô, obrigado mesmo, de obrigado, coração, por velho. ter vindo aqui, ter embarcado nessas bobajadas que eu falei, foi Não, muito bom. foi obrigado. demais. Eu só quero deixar claro, tá? Vocês estão me devendo um galeto, Um galeto. Pizza também, porque tem Pizza. forno a lenha, ele é top. tá? Porque o 2.0 eu quero pizza e galeto. Polentinho, galetinho que vai Polentinho aqui, e pizza. ó. As mãos velhas engraxadas. E vou vir com uns 10 convidados comigo. Boa, traz, azar. Não, nós vamos, vai acontecer. Vai ser o Olha os Papos, versão a farofa. A farofa do Olhos Papo, quem A sabe? farofa. Quem sabe? Lançamos uma ideia aqui, hein? Olha a farofa Olha aí. Isso aqui, diferente da... da GK. Não vai ser um navio. Vai ser o Cisne Negro ali no... Tem aqui no Rio Tem Grande do Sul, tem um barco ali que tá meio abandonado por problemas. Martim Pescador. Cabe quantos? Muito. Eu acho que nós botamos muito até um problema ali. Mas a gente arruma um jeito. Nós pegamos um reboque e botamos a turma toda ali. Vai dar. Vai acontecer. Nós Então, vamos gente, fazer. aguardem. Aguardem essa farofa. Vini, obrigado mesmo. Valeu, mano. Obrigado mesmo, foi Satisfação sensacional. total. Parabéns pela tua trajetória tão nova e já com uma trajetória muito foda. Tenho certeza que daí pra mais... Daí pra baixo. Tenho certeza, Vini, que é daqui. pra frente, o famoso daqui pra frente só pra trás. Né? Não, com certeza. Tô brincando, meu, valeu. Só crescimento e com certeza as coisas vão acontecer ainda mais na tua vida. E obrigado a vocês que estiveram até aqui. E eu sempre digo, se chegou até aqui, cara, simplesmente não tem desculpa, porque não custa nada tu se inscrever aqui no canal. É de graça. É de graça. Se inscreve no nosso canal, dá o like, ativa a notificação, é super importante para que a gente retorne aqui, para a gente continue trazendo pessoas diferenciadíssimas, como é o caso do nosso querido Vini Moura. Consuma os conteúdos dos nossos patrocinadores, agradeço a ATP Global, agradeço o Galeto do Marquês, agradeço também a nossa querida La Máfia Barbearia, porque são pessoas que apostam no nosso conteúdo 100% independente, então isso deixa a gente super feliz e tem gente acreditando na gente, pô, são 3 patrocinadores, a gente é uma luta pra gente conseguir e a gente tem que valorizar esses caras que estão com a gente. Obrigado, Adriano Seu Cabelo, Guilherme Biteco, Rocket Club, eu sou o Matheus Beck, continue com a gente aqui, nos acompanhe nas redes sociais também, Vini por lá, e é isso aí. Toda segunda-feira, a partir das 20 horas, vídeo novo no nosso canal. Até lá, um beijo, um abraço, tchau, tchau.